Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Felipe. Vamos continuando no assunto de números racionais e agora vamos falar sobre a representação de números racionais na reta numérica, certo? Então, nós podemos representar os números racionais na reta da seguinte forma. Nós já vimos nos números inteiros que nós colocamos o zero ao centro e à medida que tem números, vai aumentando 1, 2, 3, 4 para a esquerda, também vai diminuindo, vai aumentando para a direita, também vai diminuindo à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4 e por aí vai. No entanto, os números racionais eles estão contidos nesta mesma reta, que nós podemos dizer o seguinte: quando nós temos as frações, por exemplo, a fração 1/2 mais 1/2, que mais 1/2 na verdade é a metade, que nós podemos também representar como 0,5. Este número ele está entre o número 0 e o número 1, ou seja, ele é a metade deste caminho, portanto ele vai se localizar bem aqui, que é a metade entre o 0 e o 1. Já a fração 3/2, que também é representada como 1,5, ela está na metade entre 1 e 2. Então, ela vai estar mais ou menos nessa posição, que é a metade entre 1 e 2. E também vamos observar o seguinte: os seus inversos, os seus simétricos, que no caso é o menos 1/2, ele vai estar na metade entre o 0 e o menos 1. Portanto, estará nessa localização. E o menos 3/2 também vai estar entre menos 1 e menos 2. E assim nós teremos diversos números decimais, fracionários, que são números racionais, estarão localizados em seus respectivos locais na reta numérica, dependendo da proximidade com estes números que são os inteiros, certo? Por exemplo, se eu quiser saber onde está o número 2/3, esse número 2/3, ele é menor do que 1. E ao mesmo tempo ele é maior que 1/2. Então ele vai estar mais ou menos nessa posição. Mais 2/3. Porque o mais 2/3 ele é aproximadamente 0,666 e reticência, pois é uma dízima periódica. E do mesmo modo, o seu simétrico ele vai estar entre o 0 e menos 1 e será um número que estará à esquerda de menos 1/2, pois, como bem sabemos, ele será menor, pois quanto mais os números negativos vão crescendo em valor absoluto, menores eles serão na reta numérica. Então, de certo modo, sempre que pegarmos um número racional e quisermos colocá-lo na reta numérica, nós temos que observar qual é a posição que esse número tem. Primeiro, observar o valor decimal, para podermos ter uma noção de o mais próximo de qual número inteiro ele estará. Certo? Então, sempre que formos representar um número racional na reta, temos que ver se é positivo ou se é negativo. E em seguida, ver o valor decimal que ele possui para facilitar a localização de sua posição. Por exemplo, vamos representar os números menos 7/4 e 7/4 na reta, ou seja, são dois números simétricos. Ou seja, têm o mesmo valor absoluto, mas eles têm sinais diferentes. Vamos imaginar que essa aqui seja reta. O 0 está no meio. O que é 7/4? 7/4 é aproximadamente 1,75. Pois 4/4 é 1. 4 dividido por 4 é 1. 8/4, 8 dividido por 4 seria 2. 7/4 já é o mais próximo, é quase 2. E do mesmo modo, menos 7/4 será menos 1,75. Então, nós temos o seguinte, aqui é o mais 1, aqui é o mais 2, e aqui nós temos menos 1, aqui menos 2.
Então, nós podemos fazer o seguinte, vamos dividir o 0 entre 0 e 1 em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E entre 1 e 2, mais 4 partes. 1, 2, 3, 4. Cada pedacinho desse, vamos dizer que tem a mesma medida. Então, o 7 quartos vai estar nesta posição aqui, ó. Pois ele tem 7 partes de 8 partes disponíveis. Pois, ó, se fosse 8 quartos, seria até o 2. Então, 7 quartos é 7 partes de 0 até o 2. E do mesmo modo, o menos 7 quartos, ele vai ser a mesma lógica. Ele vai ter 7 partes nessa distância, indo para os números negativos. Certo? Então, nesse caso, como foi explicado, sempre que formos representar um número decimal na reta, vamos observar se ele é positivo ou se é negativo, e também o seu valor decimal para facilitar na localização de sua posição. Certo? Então, essas são as dicas sobre hoje sobre os números racionais. E sempre que forem localizar números racionais na reta, lembrem-se dessa dica. Primeiro, observar se é positivo ou se é negativo. Segundo, observar o valor decimal. Lembrando que nos valores decimais nós temos uma vírgula e os valores à esquerda da vírgula eles são os valores mais próximos dos valores inteiros, como aqui no caso o 7 quartos era 1,75. Então ele já tinha uma unidade e estava chegando à próxima unidade. Isso facilita muito na localização. Então, bons estudos.